Fala, meus queridos. Rapaz, hoje eu retomo com os vídeos para mostrar para vocês como você vai melhorar as suas operações. O vídeo de hoje é bem legal, tá? Identificando topos e fundos. Felipe, mas eu sei fazer isso? Isso é muito fácil, é muito simples, mas ele é um exercício que muita gente ignora. Muita gente não leva em consideração. Muita gente cai em ruído de mercado. Eu vou deixar uma super dica para vocês aqui, tá? No final desse vídeo para você ser auxiliado na hora de fazer suas marcações. São cenários muito simples que a gente ignora. Se você quer operar de forma profissional, se você quer entender a movimentação do preço, você precisa ter isso muito claro. Pô, Felipe, mas eu consigo ter essa noção aqui muito clara no gráfico, consigo bater o olho e já identificar. Parabéns demais. Mas você que está com dificuldade, preste muita atenção e faça esse exercício com muito carinho. Te garanto que depois desse vídeo, depois desse exercício que você sentar a bunda na cadeira e começar a fazer e fazer isso todos os dias, vai te auxiliar e muito na sua evolução como operador. Beleza? Para você que está precisando de mais detalhes, precisando juntar todo esse quebra-cabeça e aplicar no mercado em tempo real, na descrição desse vídeo aqui vai ter um link onde você vai preencher e vai participar junto comigo da Mentoria 2023. Mentoria essa que a gente está evoluindo muito. E essa evolução se resume a dinheiro no final do mês. Por quê? Porque o conhecimento certo na execução correta vai gerar lucros para você. Não perca mais tempo, preencha o formulário aqui abaixo desse vídeo e venha fazer parte do nosso time. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso gráfico, tá? Identificando topos e fundos. Peguei um gráfico aqui aleatório, tá? Peguei uma movimentação aqui, coloquei no gráfico de 15 minutos só para me ilustrar para vocês, vocês vão entender claramente. E lembrando, no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês um detalhe muito importante, uma super dica, tá? Felipe, como é que eu vou fazer essas movimentações? Entendam, galera, o que é um topo, o que é um fundo? Um topo vai ser aquele movimento que você vai identificar com esse chapeuzinho aqui, ó. O chapeuzinho do Xing Ling lá, tá? Que faz aquele movimento, o mercado tá subindo e começa a cair. Um fundo é simplesmente um movimento contrário, um Vzinho, a movimentação que o mercado está caindo, e aí você vai identificar que, opa, está caindo agora, está subindo, então aqui gerou um fundo. Onde eu vejo muito erro da galera é não se atentar a isso e começar a marcar ruído de mercado, olha lá, formou um topo, formou um fundo, formou um topo, formou um fundo. Não, fujam de ruído. O ruído vai só te atrapalhar na hora de fazer suas operações. Por que vai me atrapalhar, Felipe? Porque se você ficar marcando toda hora marcações de topo e fundo, fizer movimentos de ruído, você vai ficar procurando trade onde não tem. Você vai ficar encontrando pivô ali que nem existe, cenários que vão mais te atrapalhar do que te auxiliar. Beleza? Vamos aqui para a prática aqui no gráfico, tá? Que isso aqui é o mais importante. A teoria é você entender isso. Formou um chapeuzinho, você vai ter um topo. Formou um Vzinho aqui no fundo, você vai ter um fundo. E aí você vai procurar suas marcações. Neste gráfico aqui, o que a gente tem? Qual que é a movimentação inicial aqui? O mercado está caindo. Felipe, eu vou marcar isso daqui, cara. Não, isso daqui é ruído, tá? É só você ter uma movimentação muito ampla. Claro que nos conceitos principais, que é o foco do vídeo, né, do Smart Money, e você vai entender o porquê que você tem que fugir desse tipo de cenário. Mas vamos aqui à tônica do vídeo. Então essa movimentação aqui eu posso traçar ela como um movimento único, tá? E aí o mercado faz esse outro movimento. Então você tem uma nova movimentação de queda, um novo movimento, e aí você vai fazer todo esse tracejado aqui no seu gráfico, tá? Toda essa movimentação. Claro que vai ter gente que vai ficar traçando dessa forma aqui, usando esses ruídos no meio do caminho aqui para usar, principalmente aqui, olha esse exemplo aqui, a galera vai ficar fazendo desse jeito, olha só, tanto topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, aqui principalmente nesse movimento de força. Não, não é esse a proposta do vídeo, não é isso, a gente não quer pegar essas movimentações aqui de ruído de mercado, tá? Isso mais te atrapalha do que te auxilia. Então você vai simplesmente fazer essa movimentação aqui. Felipe do céu, mas e agora? O que eu tenho para analisar? Qual que é o movimento que você consegue identificar aqui logo de cara? O mercado está caindo. Depois, o mercado agora começou a subir. Então você tem uma movimentação que o índice não consegue perder aqui essa região de fundo. Se ele não consegue perder essa região de fundo, automaticamente a movimentação agora tende a ser de alta, porque se o índice não perde um fundo, se ele não renova uma movimentação de fundo aqui, provavelmente ele vai movimentar para cima, e essa movimentação para cima vai quebrar estruturas que estão sustentando esse movimento de queda. Então vamos identificar aqui algumas referências aqui importantes que valem para você fazer essas marcações, tá?
Primeiro ponto, qual que é a importância de você fazer essas marcações, tá? Qual que é a importância disso? A partir do momento que você consegue identificar, você vai começar a marcar as suas referências, tá? Marcar as referências. Você vai depois de marcar suas referências, você vai encontrar as suas regiões de interesse para você negociar, os famosos pós. Logo em sequência, o terceiro ponto aqui é você vai conseguir localizar as manipulações de mercado, tá? As famosas regiões ali que o institucional vai manipular um topo e um fundo. Você entende as regiões de liquidez e, consequência disso, você vai conseguir fazer melhores entradas nas suas operações, tá? Então você vai ter esse tipo de cenário, esse contexto aqui que é muito importante quando você faz sua marcação. Por que isso? Porque as estruturas são mais importantes. Quando você identifica um topo e um fundo, você começa a enxergar isso daqui, ó. Opa, quebrou a estrutura, então agora a movimentação aqui que estava lateral agora está em queda livre. Essa movimentação que está em queda lá, ele não está perdendo esse fundo aqui. A lógica é, se não está perdendo fundo, ele vai começar a ganhar um topo. Então, a minha movimentação que de novo era lateral, agora já é uma movimentação de alta, de continuidade, movimento, um cenário altista. Então, eu não vou procurar mais venda agora, eu vou começar a procurar compras. Então, você vai começar a entender e interpretar esses cenários aqui de forma muito simplista. Numa movimentação que ele te dá todos os dias. Felipe, mas e no tempo gráfico menor? Cara? E se eu descer no tempo gráfico por 5 minutos? O que eu vou ter? A mesma situação. Entenda que um gráfico de 15 existe outros tempos gráficos dentro dele. São gráficos menores, o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 2 minutos, o gráfico de 1 minuto. Cada tempo gráfico vai ter a sua particularidade. Então, se você tem no 15 referências macro, no 5 você vai ter uma referência um pouco menor. E vamos descer aqui para o 5. O que é a referência um pouco menor do 5? Você já vai ter mais situações ali para você fazer suas marcações, tá? Você vai começar a enxergar muito mais referência e você tem que fazer essas marcações, tá? Felipe, mas esse trabalho é muito difícil, cara. Pois é todo dia você sentar na frente do gráfico aqui e fazer todas essas marcações aqui e usar essas referências para fazer suas operações. Quanto maior as suas referências, mais trades você vai acabar fazendo. Por quê? Se você tem muita referência de topo e fundo, você vai ter muita movimentação e mudança de característica. O mercado que estava caindo, agora já começa a subir e agora começa a cair de novo. E isso influencia demais nas suas operações. Se você tem gráficos menores, você gosta de operar em tempos gráficos menores, você tem que entender que as suas movimentações em gráficos menores, você vai ter mais operações. Ah, mas eu errei essa primeira. Refaz uma nova marcação, marca sua nova estrutura, entende qual que é o novo movimento e faz novos trades, beleza? Felipe, no gráfico de 1, cara, no gráfico de 1 não dá, o gráfico de 1 é doideira.com, perfeito. Porém, no gráfico de 1 minuto, quando você começa a fazer suas marcações, é muito mais trades que você vai ter. Olha só, você vai ter operações toda hora, o mercado mudando as características. Aqui, estava subindo, foi lá e perdeu o último fundo de referência. Opa, agora a tendência já é de baixa. Começou a cair. Começa a cair, começa a te gerar situações totalmente inversas. Olha só, tá andando de lado aqui agora. O que você encontrou aqui? Manipulação de topo. O mercado volta a cair mais uma vez. Agora a tendência que já estava de lado aqui, depois de manipular esse topo, agora é movimento de queda. E aí você começa a traçar estes cenários aqui, olha lá. Começou a subir, opa, ganhou o topo ali, e agora eu vou começar a procurar compras. Aí o mercado vem tentar perder estrutura, não perde fundos, você começa de novo. E daí isso tudo vai variar de acordo com a sua leitura, com a sua movimentação. Qual tempo gráfico você está utilizando? A dica que eu dou para vocês que estão com dúvidas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. É você colocar esse indicador aqui, ó, detector de topos e fundos, tá? Ele vai te mostrar e aqui ele vai te dar uma movimentação inicial aqui no período 2. E hoje em dia eu vou colocar no período 5. Observa a diferença, tá? Olha só, está no período 2 aqui e agora eu vou aplicar para o período 5. Olha a diferença de ruído, tá? Ele não mostra tanto ruído para você. Ele não fica mostrando e marcando tudo ali como topo e fundo.
ele te dá marcações muito mais objetivas. Então aqui você simplesmente vai começar a identificar, opa, quebrou a estrutura, tá caindo. Quebrou a estrutura aqui, ainda não. Ganhou essa estrutura aqui, ainda não. Como eu falei com vocês, vocês vão conseguir identificar depois, traçar suas estruturas, marcar suas referências, vocês vão encontrar regiões de interesse. E logo depois de encontrar regiões de interesse, vocês vão localizar e vão conseguir localizar com clareza visual manipulações. Olha lá, manipulou um topo e começou a cair. Opa, manipulou um fundo e já voltou a subir de novo. Então você tem duas oportunidades aqui interessantes dentro desse contexto lateral. Opa, Felipe, perdeu mais uma vez a estrutura aqui, dando continuidade. Bacana. Então você vai começar a observar esses cenários. Olha lá, de novo, ficou travado de lado. Opa, manipulou um topo. E aí você vai fazendo toda a sua marcação. Olha lá, Felipe, ganhou um topo. Agora vai procurar compra de novo. Todo o cenário ali desenhado para você. Claro que marcações, quando você faz com o indicador, está sujeito a erros, tá? O ideal é você fazer as marcações você mesmo. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você tem que ser muito cauteloso e minucioso para marcar, mas essa ferramenta que auxilia e muito, eu indico isso aqui para os meus alunos, que é simplesmente para auxiliar, não é para você ficar refém dessas marcações, mas elas vão te auxiliar a fazer esses contextos, a usar as melhores referências. Então é assim que você vai identificar topo e fundo, fazendo essas marcações. O chapeuzinho no topo, que é a movimentação ali, o famoso chapeuzinho do Xing Ling, e no fundo um Vzinho. Esse Vzinho ali representa para você um fundo, e essa marcação vai te auxiliar e muito, porque você vai começar a identificar as quebras de estruturas. Então, usem essas ferramentas, movimentem o seu gráfico, tá? Vamos ver uma série de vídeos aí agora, que é um vídeo complementando o outro, um vídeo trazendo muito mais informação, e eu quero te ajudar nessas marcações. Quero te ajudar a encontrar as melhores regiões para você operar e fazer as suas negociações, beleza? Preste atenção, estudem bastante, tá? Vamos com tudo e bora pro game. Vá!